Olá, meus queridos, a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, nosso Criador e Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, eu quero hoje falar com vocês a importância de nós entendermos que o pior erro de um líder é ser um líder. Porque o líder da igreja é Cristo e não o pastor. Quando essa filosofia demoníaca da teologia coloca o pastor como liderança, significa dizer que todos os outros ministros estão abaixo dele. E a Bíblia não faz isso. A graça não coloca o profeta debaixo da autoridade do pastor. Isso é invencionice do Satanás, do diabo. Porque é tão maligno que o pastor, sendo a menor autoridade da igreja, ele se coloca em cima da maior. A Bíblia vai falar que a mulher tem que estar em silêncio na igreja. Isso vai ficar mais claro, mais evidente, explicitamente em 1 Coríntios 14, do 36 ao 38. Aí vai o teólogo, o pastor, a menor autoridade da igreja, diz: não, isso aqui é válido só para a igreja de Coríntios. Como se o resto das epístolas também fosse só para aquelas igrejas. Ou seja, você anula todo e qualquer mandamento. Então, para que o espírito do anticristo, o feminismo, transgrida a liturgia de culto da igreja, os pastores dizem: não, a mulher não tem que ficar calada na igreja não, sendo que a Bíblia manda. Ela só lá para aquele tempo, não é para hoje. Mas o engraçado é que a lei de Moisés servia para aquele tempo, né? E os mandamentos da graça? E o mandamento que Paulo fala, também ele diz que está na lei. E aí, como é que faz? Então, você vai ver Pedro, no capítulo 3, no versículo 4, dizendo também que a mulher deve ficar em silêncio, como o homem em silêncio ali fica, porque essa é a vestimenta dela, o silêncio. No capítulo 5, ele vai prosseguir falando isso, tá? Você vai ver ele falando isso a Timóteo. Todas as vezes que aparece a palavra silêncio, não pode falar. Então não é só uma igreja, não é só uma coisa que está relacionada à igreja de Coríntios. Então como é que você vai anular isso? Se a mulher tem que ficar em silêncio e submissão ao seu marido? Se ela não é cabeça do seu marido, se ela não pode mandar sobre o seu marido, como é que ela vai pastorear uma igreja e mandar presidir um culto, sendo que ela é cauda do homem? Biblicamente falando. Essa é a verdade. Que o espírito do anticristo quer que você, mulher, aí do outro lado, se revolte contra o Altíssimo, assim como eles fizeram. Porque não suportam a realidade do lugar onde Deus colocou para servir do jeito que Ele criou. Simplesmente assim. Então, o pastor, sendo uma autoridade, né, uma liderança, isso é uma coisa assim abrupta. Olha a unção do pastor. Ó. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa, o apóstolo Paulo falando com Tito. Né? Olha só, no primeiro versículo aqui. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo o quê? O amor, a piedade. Né? Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra, né, que é Cristo Jesus, pela pregação que lhe foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, Tito, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses
presbíteros, como já te mandei. Olha o que o presbítero tem que ser. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo, o presbítero, o pastor, seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Ele tem que dar exemplo. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Todas as vezes que a palavra fala com pastor na Bíblia, a palavra ganância é explícita. Todas as vezes que você vai fazer um estudo de pastor, a palavra ganância acompanha eles. Não é à toa que eles gostam de dízimo. Não é à toa que eles dizem o seguinte, ó: a igreja não existe a partir da reunião. A teologia deles não aceita isso. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, aí você tem uma igreja. Não. A igreja só existe a partir do domínio denominacional. Essa é a teologia dele. Por quê? Porque quando você tem na sua mentalidade que igreja é a denominação, aonde você leva o seu dízimo? A denominação. Você é influenciado. Você é doutrinado pelo espírito do anticristo, por essa mentalidade de que o pastor tem que exercer a sua liderança acima do profeta, acima do doutor que vos fala e acima do evangelista. É um presidir maligno. Porque o pastor não vai aceitar saber menos que o doutor. Então veja bem para você ver. A unção que o pastor recebe é ele que tem que dar testemunho. Agora você veja bem, vamos tratar de Cristo. Olha a unção que Cristo recebeu. O Espírito veio como forma corpórea no batismo dele. E ali ele é o Cristo. Certo? Jesus foi batizado com o Espírito Santo e sem o batismo com o Espírito Santo ele não fez nada. Aí você vai ver um apóstolo. Sabe qual é a autoridade? Sabe qual é a unção do apóstolo? É receber o evangelho da boca do próprio Cristo. Se alguém não recebeu o evangelho da boca do próprio Cristo, não pode ser apóstolo. É um Zé Ruela qualquer. Um pastor, um bispo, exatamente querendo exercer, presidir, liderar a igreja de Deus. Ei, um pastor não pode liderar. Essa liderança é de Cristo Jesus nosso Senhor. E esse Jesus Cristo vai dar profeta à igreja, vai dar evangelista e vai dar doutor. Só que aí, para que o pastor fique com todo o dinheirinho no bolso, ele é o líder, o dízimo é dele, as ofertas são todas a denominação dele, e ele não está nem aí com a viúva, com o pobre, com o necessitado. O negócio é construir igreja, que fica tudo no nome dele. É terrível. É um corporativismo capitalista. E ele vai crescer no império dele.